muita gente acha que, chegou o inverno, aumentei 2 graus, 3 graus no aquecedor para ficar mais quentinha a água, que é normal, e acha que o aumento no consumo é proporcional. Não é. Temos muitas empresas sérias, organizações muito sérias e que levam isso adiante. Sim. Né? Que é importante frisar isso também, porque muitas vezes, infelizmente, né, a gente sabe que muitas doações são desviadas, né, vão para outros destinos que não é o que a gente gostaria, mas... Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, diretamente aqui dos estúdios Superlógica na Conde TV. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados com o condomínio no inverno. Então, mais alguns dias dessa gravação aqui vai começar o inverno e tem algumas particularidades que a gente precisa se atentar no condomínio durante esse período. Mas roda a vinheta antes, diretor. Pessoal, estamos de volta aqui com o Condomínio Informal e hoje nós vamos falar sobre os cuidados com o condomínio no inverno. Mas antes da gente iniciar, por favor, curta o nosso conteúdo, deixa seu comentário aí, compartilhe com seus amigos para a gente ter mais audiência e mais gente ter acesso a essas informações. Agora pode ripar também, pra gente subir. Verdade. Tem o botão de hypar aí o conteúdo. Se você puder nos ajudar, dá um hype aí que a gente vai ter mais visualização. Priscila, você que foi a mentora desse assunto, quer dar uma introdução pra gente? O inverno está chegando. Não. Não. O inverno está chegando, vocês podem perceber pela minha voz que eu já fui brindada com uma boa gripe, né? Mas falando de condomínios, acho que é interessante a gente colocar aqui que existem alguns serviços que o ideal é fazer isso no inverno. Um deles, e que as pessoas não costumam entender e que é legal falar, é fazer a cobertura da grama nessa época, né? E geralmente as empresas de jardim não contemplam a cobertura de grama nos contratos mensais. Isso tem que ser contratado na época adequada. E o que acontece? Isso é sugerido pela empresa e aí fica aquela coisa, pagar não sei quanto para cobrir jardim, que é absurdo, não sei o quê. Meu, façam, senão você vai perder a grama e vai custar muito mais, né? Se você não se importar, explica para o nosso ouvinte o que é a cobertura da grama. É colocar a graminha em cima da grama. Não, a terra. A terra. Eu pensei na terra e falei a graminha. Você cobre ela mesmo. Do mesmo jeito que você põe o cobertor, você põe Põe uma manta, uma uma mantinha. mantinha. Você acaba protegendo a grama. Para proteger do frio, da seca. Da queimadura, porque o frio acaba queimando as plantas. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com as plantas. É interessante também a gente colocar, chega o frio, estão chegando as férias de julho, crianças soltas no condomínio, avisos, educar os pais, né? Do tipo, seu filho é pequeno, não pode ficar sozinho, não pode andar de elevador sozinho, não pode ficar na área da academia sozinho, não pode, né, sempre acompanhado de um adulto responsável. O zelador não é responsável pelas crianças, o porteiro não é responsável pelas crianças, o faxineiro não é responsável pelas crianças. Além disso, acho que vocês podem falar também, né? Ajuda nós que tá sem voz. Deixa a Lili falar então, as damas sempre primeiro. Ajuda nós que tá sem voz. Bom, então, agradecendo primeiramente mais um convite de participar desse programa e contribuindo um pouco com o que a Priscila comentou agora sobre as crianças e sobre grama. As crianças também costumam muito brincar em cima do jardim, em cima da grama, os pets, né? Os tutores não têm cuidado com os pets quando deixam soltos, mesmo que na coleira, não tem esse cuidado, né, de não deixar o pet se dirigir até a grama. Então, todo esse cuidado é muito importante que o síndico tenha dentro do condomínio, para que além da convivência
saudável, harmoniosa, a gente também consiga ter uma boa manutenção, um bom aspecto visual, né? Tanto de limpeza, da manutenção do jardim. O cuidado da grama é muito importante, colocar uma terra adubada nesse período, para que quando a gente chegar na época da primavera, passar esse período frio, a gente consiga ter um jardim bem vistoso, bem cuidado, bem verdinho. Isso é muito importante. E a empresa de manutenção, lógico, tem que ser uma boa empresa que cuide bem do jardim, tire aquelas ervas daninhas, né, que também brotam mesmo nessa época seca que a gente vai chegar agora. Então, todos esses cuidados parecem detalhes bobos, às vezes a gente acha que não são importantes, mas eles acabam impactando muito na nossa gestão. É uma coisa que eu ia mencionar também, né? Muitos condomínios, principalmente os maiores que têm unidades pequenas, eles têm o aquecimento central da água, né? Então, geralmente, o problema no aquecimento central da água acontece nos períodos frios, porque nos períodos quentes a demanda é menor, eles usam menos água quente e tal. Então, é importante. No condomínio isso tem que ser uma coisa recorrente, mas assim, dá uma atenção especial nesse período para essa questão dos aquecedores de água, né? Então, reforçar a manutenção preventiva, eventualmente se tem alguma manutenção corretiva parada, indicado que se faça. Eu sei que às vezes não é por opção, às vezes é por falta de recurso, alguma coisa, mas assim, é indicado que isso tenha atenção a isso também, porque é melhor a prevenção, porque depois a gente sabe, né? O condomínio abriu a água está fria, você vai ter que correr para resolver o problema, vai sair mais caro, vai dar dor de cabeça, vai gerar reclamação, insatisfação. Então, é uma dica importante também. E mesmo quem tem o aquecimento individual dentro do apartamento, é a hora de fazer a manutenção preventiva. Sim. Todo ano você precisa fazer a manutenção. E realmente baixa a conta de gás. Porque eu acho que são de 3 em 3 anos que você troca o duto. 2 anos. Depende muito. Depende muito. O cara faz uma análise na hora que ele vai. Mas é bom você saber se está Sim, furado, sim. se não está furado. Né? Porque se está furado, sua água esquenta menos. Então você deixa uma temperatura maior, você gasta mais gás. Consequentemente. Não, o duto é o escape do gás queimado já. Não, mas já é o queimado. Mas tem né? a parada lá que você tem que deixar. Como chama? Não, mas aí é a limpeza interna, né? Não tem a ver com o duto. O duto é o gás já depois que ele passou. Só que ele fica dentro de casa, né? Sim, aí é o perigo do gás queimado dentro de casa. Deixa eu só fazer aqui um apanhado rápido do que vocês três comentaram. E eu vou confessar aqui uma coisa que, sem problema nenhum. Até hoje, eu nunca precisei fazer cobertura de grama em nenhum condomínio nosso. Caramba. E o que eu recebi de informação lá atrás, né? Assim, seu Carlos, só se for uma condição muito extremada de temperatura baixa. Tipo, abaixo de 4, 3 graus, 4, 5 graus, né? Que não acontece por enquanto. Porque do jeito que a coisa está indo, não duvido nada, né? Essas temperaturas mais baixas de inverno acontecem normalmente em Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, eu adotei meio que essa prática para São Paulo. Então, eu fico de olho. No inverno, eu fico de olho. Opa, tem alguma temperatura mais extremada? Não. Então, até hoje, eu nunca precisei adotar, graças a Deus. Talvez depende da qualidade da grama que você tem. Porque eu já tive experiência de condomínios que a grama... Eu peguei uma transição de gestão, que a grama não estava bem cuidada, né? E a transição que eu peguei foi justamente nessa época de pós-inverno, e a grama estava bem detonada, queimada, justamente por passar por essa época fria, né? Mesmo não chegando nessa temperatura muito baixa, não teve esse cuidado, né? Esse trato de cobrir isso com certeza com a terra adequada e tudo. Mas eu acho que depende muito também da qualidade da grama que é colocada no condomínio. Mas, Carlos, algum fortificante... Eu já ia entrar nesse ponto. A parte do fertilizante e tal, é aquele negócio, a gente como síndico, a gente vira um generalista, você precisa entender um pouquinho de cada coisa, inclusive da parte de planta, de botânica. A gente não pasta, mas entende de grama. Aí, quase. Aí você vai pegando informações de um prestador de serviço, de outro e tal,
E todos eles são unânimes em falar, olha, a chegada do inverno é o momento adequado para você fazer a fertilização e a adubação do jardim. E por quê? Né? A melhor explicação que eu recebi foi de um jardineiro que ele falou o seguinte, nessa época, seu Carlos, por conta da temperatura mais baixa, a planta adormece. Como se fosse assim um urso hibernando. Então ela adormece e aí quando você entra com os nutrientes, com a adubação e tudo mais, no momento da primavera ela vem com força, puxando esses nutrientes. Por isso que é extremamente importante fazer essa adubação. E entrando no assunto aquecimento de piscina... Não é de piscina não, da água. Não, mas perdão, é que ele falou de aquecimento de água, eu vou me referir à piscina. Você tem condomínios que possuem trocadores de calor para piscina externa, tá? Sendo bem sincero, gente, não vale a pena você manter esse equipamento ligado durante o inverno. Quem é que vai entrar na piscina descoberta, né? Mesmo com aquecedor, trocador de calor, a temperatura vai sair de 20 para 22 graus, talvez. Ninguém vai querer nadar nessa temperatura. Então, esse também é um cuidado que a gente pode tomar, de novo, para os condomínios que têm piscina externa com trocador de calor, tá? Porque não faz sentido você gastar a luz com isso. É interessante referendar essa decisão em assembleia, né? Porque é aquela coisa, né? No regulamento, na convenção, tá que a piscina é aquecida. E aí, eles colocam na convenção que a piscina é aquecida, mas é um trocador de calor. Sim. Que você é para trocar calor e não tem calor, não tem o que você trocar, certo? E aí é só energia que você está gastando à toa. Bastante. Ou pelo menos, eu concordo com você, Priscila, o ideal seria fazer uma aprovação disso em assembleia. Mas se você não consegue fazer isso de imediato, talvez até um comunicado, né? Não, faz um comunicado. Explica. Pessoal, olha, em virtude da baixa temperatura... Aquela coisa, né? Aquecimento de piscina nunca vai estar bom para 100% dos moradores. Então, Exatamente. Mas nessa linha também, né, Carlos? Visto que a piscina é pouco usada, também é um ótimo momento para fazer a manutenção na piscina, né? Então, a piscina, ela precisa, com frequência, precisa fazer reparos no motor, no filtro, troca de areia, rejunte dos azulejos, que é uma coisa que é muito renegada pelos síndicos, né? A questão do rejuntamento. Hoje em porque dia, dá trabalho. Um baita trabalho. Muito. E é caro. Porque você não vai esvaziar uma piscina inteira para fazer esse serviço. É isso. Hoje em dia, você consegue fazer o estudo disso, né, o laudo disso, sem esvaziar a piscina, Sim. né? Você coloca um drone subaquático, ele faz tudo lá e você consegue decidir se precisa ou não fazer o serviço. Então, isso é uma grande vantagem que a tecnologia trouxe. Mas é o momento ideal. Com a piscina não sendo usada, você fazer... Às vezes até o entorno ali, se é deck, se é pedra e você precisa trocar essa pedra, fazer uma lavagem diferente nessa pedra, interditar, é a hora de interditar a piscina, no inverno. Sim. Pessoal, quando a gente fala de piscina, piscina externa, tá? Porque piscina aquecida continua sendo bem usada no inverno. Exatamente, mas até mais. Que, aliás, não deveria sofrer a manutenção, porque quem tem piscina interna, geralmente também tem a externa. Isso. Então, faça na interna no período de calor, que as pessoas possam usar a externa. É só usar a cabeça. É isso aí. Não, é isso mesmo. E colocando um pouquinho sobre o que o Rogério e a Priscila comentaram sobre o aquecimento nos apartamentos, nas unidades, a Priscila comentou sobre fazer a manutenção nos aquecedores, nos equipamentos. Uma dica que eu posso dar para os síndicos que estão assistindo a gente é contratar uma empresa de confiança que faça um combo para o prédio todo. Né? Vocês conseguem otimizar o custo para os apartamentos, né? Ao invés do morador chamar uma empresa, um técnico para fazer só para ele, o síndico pode contratar essa empresa para fazer em conjunto, vai agendando, né, um grupo de moradores que ele possa atender no mesmo dia, isso otimiza custo, otimiza atendimento e você consegue uma maior adesão desses moradores, garante segurança pela questão de vazamento, né, de consumo excessivo, troca de peças, né, aquela regulagem que a gente tem do gás, as válvulas, os registros, isso é muito importante, a gente só percebe isso quando está vazando.
né? Quando alguém sente o cheiro de gás. Então, isso é muito importante. Então, peguem essa dica, se possível, porque é muito interessante fazer isso pelo menos uma vez por ano. Sobre o que o Carlos comentou do consumo nessa época, para quem tem nos apartamentos, nos condomínios, a individualização, você, síndico e os moradores não vão perceber esse consumo a mais de imediato. Isso vai aparecer lá para agosto, para setembro. Por quê? O consumo que vai ser agora em junho, julho, ele vai ser medido só no mês seguinte e vai ser cobrado do morador no outro mês ainda. Então, você tem um delay aí de uns 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses. Pelo menos 45 dias, né? Então, vai chegar lá, agosto, o morador vai receber o boleto com uma cobrança quase o dobro de gás. Ele fala, imagina que absurdo. É um absurdo, eu não gastei tudo isso de gás. Mas ele não vai ler ali na referência da conta dele que aquilo é referente a junho. E tem uma coisa que pior, Li. Em julho, se não me engano, é o momento que a Comgás reajusta os valores. Sim. Eu acho que é julho. Ou é junho ou é julho. Então, isso quando não aumenta 2 vezes no ano. Isso. Então, além do consumo aumentar por conta de você usar água mais quente e geralmente no frio você costuma até ficar mais no banho, né? Por causa do conforto, ainda tem o aumento da tarifa. A gente passou por um caso desse num condomínio uma vez que... Foi o caos. Foi um período que o gás aumentou muito, assim. Eu já passei por isso também. Mas você tem que justificar as duas coisas, né? O porquê que aquela cobrança foi maior pelo consumo maior que foi há 2 meses. daquela unidade e o aumento do consumo da concessionária. Uhum. Então, para quem é de outro estado, de outras cidades que não são atendidos como nós pela Comgás, obviamente acontece a mesma coisa, porque a gente sabe que só muda o nome, né? Mas a referência deles é bem parecida. Mas é bom o síndico ter esses cuidados, porque a gente tem que ter esse tato de explicar para o morador. Olha, esse consumo que você está recebendo nesse mês não é o gasto que você teve nesse mês. Lembra que lá atrás fez frio, você gastou mais. Para quem tem estúdio, né, e faz locação por hospedagem, é mais difícil ainda de você explicar. Uhum. Porque quando você mora, quando é você a sua família, né? Você controla. Olha o banho, deu tanto tempo, você está no chuveiro. Mas e se é um hóspede? O hóspede vai lá, liga o chuveiro, vai lá comer e o chuveiro está ligado, vai fazer uma reuniãozinha, o chuveiro está ligado. Ele não tem esse cuidado, porque não é ele que vai pagar a conta. Né? Então, tudo isso envolve na nossa gestão. A gente tem que tentar justificar isso para o proprietário, para o morador. Um ponto que eu acho que é importante a gente também lembrar, porque muitas das vezes o condômino, a maioria dos síndicos já tem mais ou menos esse conhecimento, mas o condômino nem sempre. Para quem tem individualização, né, de gás dentro do seu apartamento, principalmente condomínios grandes que resolveram individualizar o gás e tal, e tem aquecedor de passagem, muita gente acha que, chegou o inverno, aumentei 2 graus, 3 graus no aquecedor para ficar mais quentinha a água, que é normal, e acha que o aumento no consumo é proporcional. Não é. E para quem quiser tirar essa prova dos 9, tiver essa situação, um aquecedor de passagem e um medidor um relógio de gás dentro do seu apartamento, faz um teste muito simples. Dura 3 minutos fazendo tudo. Pega o seu aquecedor, põe numa temperatura de 35 graus, liga o aquecedor e vê quanto ele consome de gás, em quantos litros ele consome de gás ali no reloginho. Aí depois você faz pelo mesmo tempo, aumenta para 38 graus, tá? 1 minuto de consumo e vê quanto que aumentou o consumo de gás. Não é proporcional, gente. Então, aumentar a conta do seu gás no inverno é natural. Eu vou dar o meu exemplo. O meu aquecedor, ele não sai dos 35 graus durante... Juro por Deus? Juro. Eu coloco nos 43. Pelo amor de Deus. Não, calma. Eu juro pra você. Calma, eu ia completar. Ele não sai de 35 graus durante o ano, que é a menor temperatura que ele baixa. Ele não baixa de menos de 35, tá? Então, eu deixo ali 35, beleza. No inverno, ele vai para 38. No caso da minha esposa, ela gosta de 39.
tá? Mas eu com 38 tô bem satisfeito de... É por isso que quando a gente temperatura. encontrou eles, tá todo mundo vestidinho de pinguim. Não, é sério. E se deixa no 40... Não é sério que eles estavam vestidos Não, de pinguim. é sério o meu frio. E se não tá acima do 40 no inverno, eu não Mas você consigo tomar banho. Mas você consegue entrar embaixo da água a 43 graus? Sim. Jesus Cristo. Tava meu cabelo feliz. Eu não vou nem, Tá eu vou botar o escaldando. pezinho. A ponta do pé assim, já escaldou. Tô E eu fora. achei que eu gostasse de banho Não, frio. 38 graus pra mim. Hoje mesmo, de manhã, tomei Nossa, banho a tá 38 muito graus. Tá muito Agora, é louco. aquele negócio, não abro a água Água fria, fria. não precisa. 38 graus é a temperatura para mim normal. Então, mas eu gosto de abrir um pouco da água fria, independente de qualquer coisa. É pra lavar o cabelo, pro chuveiro ficar forte. Posso dar uma sugestão? Só faz o teste. Só faz o teste, depois você me diz o resultado. Identifica qual é a temperatura confortável para você em que você não precisa abrir água fria. Você vai... Então, mas só o faz problema, teste. o problema é que eu não consigo lavar o cabelo se eu não abrir água fria. Por causa Da pressão da água? Que interessante. Eu gosto do meu. E o meu chuveiro é tipo... Mas É tipo aquelas mangueiras de lava-jato, sabe? será que você não está com algum problema no filtro do aquecedor? Acho que não, Porque, porque teoricamente... se tem uma coisa que a gente faz direitinho, é a Ah. manutenção do... Não, mas eu falo o seguinte... aquecedor. Eu falo o seguinte, eu já tive essa situação no meu há muito tempo atrás. Porque, do ponto de vista hidráulico, a tubulação de água fria não passa pelo aquecedor. Uhum. Então, se você tem uma pressão maior da água fria do que da água quente, significa que deve ter alguma coisa, as chances disso ser o fator é razoável. Você pode estar com o filtro do seu aquecedor de passagem com algum tipo de obstrução. Com isso, ele reduz a passagem de água e automaticamente a pressão. Te falo isso porque essa foi a explicação técnica que eu recebi de um técnico que foi fazer lá. E ele falou assim, mas isso aqui é só a limpeza vou do pedir. filtro e é coisa bem simples. Ele explicou como faz. Da Aliás, próxima hoje em vez a dia gente eu faz. faço a limpeza do filtro do meu aquecedor, nem preciso mais chamar ele. Acho que assim, já vai acabar, porque eu tô vendo ali o tempo, mas além da manutenção do gás, já que a gente tá falando de gás, a gente tem uma mangueirinha do lado do fogão que precisa também ser trocada. Sim. Bem lembrado. Eu descobri isso não tem muito tempo. Deve ter uns 10 anos, mais ou menos. Você lembra? Uhum. Geralmente, o técnico que faz essa manutenção do aquecedor, ele também verifica para quem tem gás, não são todos os apartamentos que tem também a ligação com o fogão, mas para quem tem essa ligação, eles geralmente já identificam isso. E se Tanto a precisar ter a mangueira- troca, eles já também Tanto fazem. a mangueira quanto o registro, tem registro. validade. Exato. Precisa verificar. Sim. Pessoal, tá acabando o nosso Mas tempo. eu lembrei do que eu ia falar. Além disso, a gente pode incentivar as campanhas de doação de agasalho e cobertores nos prédios. Bem lembrado. No inverno. Porque, às vezes, individualmente, a gente esquece por conta de falta de tempo ou qualquer coisa. Mas se existe uma campanha, as pessoas se engajam. E uma coisa que a gente pode falar é que nós, brasileiros... Desculpa, não é brasileiro. Europeu. Sou brasileiro, sim. Mas... Também brasileiro, Também né? sou brasileiro. Não vem Mas- Com gracinha. com piadinha, não. Mas as pessoas, quando se engajam em uma campanha, essa campanha dá certo. E eu acho que a gente pode fazer isso E também. nós temos muitas empresas sérias, organizações muito sérias e que levam isso adiante. Sim, Né? sim. Que é importante frisar isso também, porque muitas vezes, infelizmente, né, a gente sabe que muitas doações são desviadas, né, vão para outros destinos, que não é o que a gente gostaria, mas colocando na mão de empresas certas, de organizações corretas, a gente realmente consegue fazer o bem para muita gente. Muito bem lembrado, Pri. E só para finalizar, que está acabando o nosso tempo, doação não é descarte, né? Então, assim, não adianta você pegar uma roupa que não serve mais. Se você que não o- usaria, não que o- adianta você doar. Exato, é isso. Exatamente. Pera, desculpa, sou obrigado a fazer a intervenção. Calma lá. Concordo, não é descarte. Mas é o momento de você fazer uma limpeza no seu armário, principalmente quando o motivo é que a roupa não cabe mais em você. Isso, exato. Aí seria todo Ah, ano, não. porque não cabe mais. Mas você usaria se você coubesse. Sim, se eu Então, coubesse, então- sim. Aí eu entendi. Não é pra você doar camisa rasgada, Isso, sabe? é. Essas Sim, coisas. É isso mesmo. Perfeito, é isso só mesmo. pra esclarecer o nosso- Não, é isso mesmo. Não, porque as pessoas, em vez de descartar, jogar fora uma roupa que tá toda Rasgada. rasgada, surrada, É. que não tem mais uso,
manchada, meia sem elástico, elas doam. Se você não pode usar, descarta, e se for descartar, descarta no lugar correto. Pessoal, tá acabando o nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado do tema. Ficou um bate-papo bem dinâmico, bem descontraído aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. A gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repiinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repiinte. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.